Então, é algo bíblico que está na palavra de Deus. E dispensação é um período de como Deus resolveu lidar com o homem. Você sabe, nós fomos criados por Deus. Tudo o Senhor, Deus criou. Tudo foi criado por Ele. E muitas coisas, veja, nós estamos há 2024 anos após a vinda de Cristo, a morte de Cristo, após a cruz. Mas antes disso, vou colocar mais ou menos, não dá para colocar com exatidão, mas antes de Jesus vir, o homem viveu mais de 400 mil anos. Então é muito tempo, há muitas gerações, né? Tem muita história. Só que nesse período, o Senhor, Ele foi se revelando para o homem, de acordo com que o homem foi crescendo e entendendo as coisas, o Senhor também foi se revelando a ele, de uma maneira diferente. Estou dizendo isso porque alguns, estudiosos da palavra de Deus e alguns líderes também, dizem que, e pregam dessa maneira, e é uma maneira errada, que Deus ele foi mudando de opinião ou de propósito, de acordo com o pecado do homem no decorrer da história. Mas isso é um grande equívoco, porque Deus nunca mudou de opinião. Deus nunca mudou de propósito. Também quero corrigir algo, talvez você é alguém que fala esse tipo de coisa, já quero te corrigir para você aprender a não falar isso. Tem muita gente que fala o seguinte, que Deus ele escreve certo por linhas tortas. Isso não existe, gente. Nosso Deus é um Deus perfeito, Ele escreve certo, e se a linha está torta, Ele endireita a linha. Mas tudo que Deus faz, Ele faz com perfeição. Entende? Então não é uma conversa errada. Então, Deus ele criou todas as coisas. E à medida com que o homem ia crescendo na revelação, Deus se revelava a ele de uma maneira diferente. E isso na Bíblia chama dispensação. Paulo mesmo fala em Efésios sobre a dispensação da graça. Ele diz, nós estamos na dispensação da graça, mas a dispensação vindoura virá, que é a dispensação do reino. Paulo mesmo coloca essa palavra dispensação para mostrar períodos, como Deus vai se revelando ao homem. O que é importante? O importante é crescer na revelação. A revelação que eu e você hoje tem de Jesus não é a mesma que os fariseus e os sacerdotes da época teve quando viram Jesus. Aquele povo, quando viu Jesus, eles tiveram dificuldades para reconhecer que aquele lá era o enviado do Senhor, que ele era o Messias. Muitos até hoje nem reconhecem, acham que Jesus só é um bom homem, só é uma pessoa que faz milagres, talvez um grande feiticeiro, porque fazia muitos milagres, mas não reconhece que é Deus, porque tem essa dificuldade por causa da revelação. Revelação sempre foi importante para o homem. Revelação é uma das coisas mais importantes que tem na Bíblia, e revelação é algo fundamental para a sua vida. Você precisa aprender a ter, crescer. O que é revelação? É uma boa pergunta, né? Que isso, pastor? Está falando desse negócio aí? Mas que é isso? Então vamos lá. Revelação é um conhecer, é um saber no espírito, não na mente. Muita gente sabe muitos versículos decorados. Alguém aqui sabe um? Pergunta para o seu irmão se ele sabe um versículo decorado aí. Vai, testa ele, fala para ele, me fala um. Pergunta para ele, me fala um versículo decorado que você tem aí. Vai lá, testa ele. Alguém aqui pode me falar um? Vitória? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas esse não é o versículo não, tem que falar o versículo do outro. Não, mas e o resto do versículo? Deu o seu filho unigênito.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que crê não pereça, vai ter o quê? Vida eterna. Então você sabe o versículo de cor. Saber o versículo não é revelação. Você ter ele decorado na sua mente, saber o que está escrito, não é revelação. O que é revelação, pastor? Revelação é entender aquilo que está por detrás, que só o Espírito de Deus pode mostrar para você. Então você precisa entender o que é amar o mundo inteiro. Você precisa ter a revelação do amor que Ele tem por você e teve pelo mundo inteiro. Que amor é esse? Aí você precisa ter a revelação. Amor que levou a entregar a sua própria vida. Você tem coragem de entregar a sua vida por alguém que te trai? Você morre para que essa pessoa possa viver. Pelo contrário, se te traiu, a primeira coisa que você quer fazer é matar quem traiu. Mas Jesus não. Ele não matou você. Ele amou você. Ao ponto de o seguinte: você traiu, mas eu morro para que você possa viver. Você traiu, mas eu vou para o inferno para que você possa ir para o céu. Aqui é a revelação. Saber é uma coisa, ter a revelação do que está acontecendo é outra. Pergunta para o seu irmão: você está afim de ter revelação hoje? Então hoje a ideia não é saber, a ideia é ter revelação. A ideia é que isso possa explodir dentro do seu espírito, para que você possa entender, não saber um versículo, não saber o que está escrito, não, é entender, o que é isso aqui? Que o Senhor possa abrir os seus olhos, amém, irmãos? Então, a revelação de Deus foi crescendo, e isso nós então chamamos de dispensação. Como Deus lidar com o homem, como Deus vai se mostrar ao homem, né? E nós temos 7 dispensações, eu vou falar das 7. Nós temos a primeira dispensação, conhecida como da inocência. Temos a segunda dispensação, conhecida como a consciência. As duas dispensações estão em um livro só, Gênesis. Tanto a da inocência como a da consciência está em Gênesis. Depois nós temos a terceira dispensação, que também está em Gênesis, que é a do governo humano. Aí nós, depois do governo humano, nós temos a quarta dispensação, que também está em Gênesis, que é da aliança de Deus com o homem. E depois da quarta nós temos a quinta dispensação, que é a lei. Fala comigo, a lei. A lei já não está em Gênesis, a lei está no próximo livro, Êxodo. Não sei se você sabe, mas a lei começou mesmo no capítulo 20 de Êxodo. E foi ali também que Deus começou uma história com o homem. Mas esse capítulo é outro assunto, vamos lá. Mas capítulo 20 para frente começou a Bíblia. Aí começou a lei. Depois da lei, que é a quinta dispensação, vem a sexta. Olha para você ver o tanto que a coisa demorou. Porque a lei começou em Êxodo. E a sexta dispensação é a graça. A graça, ela veio com Jesus Cristo, nos evangelhos. De Êxodo até os evangelhos, durou a quinta dispensação, que foi a lei. Jesus traz a graça, manifesta a graça, e então a revelação muda. Agora a revelação é outra. Qual a revelação? Qual a dispensação? Graça. Que é também a dispensação que eu e você estamos vivendo. Então nós estamos no ano de 2024. Na história de Deus com o homem, nós estamos em qual dispensação, irmãos? Na sexta. Biblicamente nós vivemos qual dispensação, irmãos? A sexta. Qual dispensação é essa? Graça. Fala para o seu irmão, nós estamos na dispensação da graça, irmão. Sexta.
Mas tem a última. Qual é a última dispensação? A dispensação do reino. Dispensação do reino não chegou ainda, que vai ser uma outra revelação que nós teremos de Deus. Outra. Que é nessa dispensação do reino. Eu vou falar também sobre ela. Mas hoje nós vivemos debaixo de uma dispensação, que é a dispensação da graça. Porém, irmãos, a primeira dispensação é a da inocência. E o alvo de Deus é de se mostrar, é de revelar. Deus, ele estabeleceu um plano. Alguém sabia aqui que Deus tinha um plano? Deus tinha um plano. E o plano original de Deus era um. Só que houve um desvio de rota. E Deus então, para corrigir a rota, trouxe Jesus. Mas o plano nunca mudou. Nunca mudou. Aí tem muita gente que pensa, pastor, mas o pecado fez Deus mudar de ideia. Da onde, filho? O pecado fez Deus mudar de ideia. Deus só teve que corrigir a rota, porque o homem resolveu ir para uma rota que não era a que Deus queria. E Deus então vem e corrige e traz de volta. Hoje nós estamos em linha com o plano perfeito de Deus, com a vontade original de Deus. Hoje nós vivemos, por quê? Jesus já corrigiu isso. Mas não foi sempre assim. Porém, o nosso Deus nunca mudou de ideia. Nunca mudou o propósito. E o propósito de Deus, o plano de Deus, ele foi revelado num versículo da Bíblia. Alguém aqui sabe qual? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Aqui em Gênesis 3,15 mostra o propósito de Deus. Eu não sei se você sabia, mas toda a Bíblia está resumida, todo o resto da Bíblia está resumido aqui em Gênesis 3:15. Todo o desenrolar da Bíblia aconteceu só por causa desse versículo. Por causa desse versículo, todo o resto surgiu. Vamos ler o que está escrito lá então? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ler bem forte, junto comigo, para você também saber o que está escrito. No 3, 1, 2, 3 e... Mais uma vez, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja bem, irmãos, ferir o calcanhar é um machucado que cura, e às vezes cura até rápido. Mas esmagar a cabeça é um negócio que não tem cura, não. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo uma profecia. Quem falou isso aqui foi o próprio Deus. Se você for ler a história, você vai entender. Eu vou te contar, não dá tempo de ler. Mas o que aconteceu? Deus havia criado o homem. E Deus criou um homem e a mulher com um propósito. O propósito deles de governar aqui na terra, assim como Deus governasse no céu. O propósito deles viverem uma vida no Espírito, viverem através da vida do próprio Deus. E Deus criou isso e colocou uma árvore no meio do jardim, chamada de árvore da vida. Por quê? Se comesse desse fruto, você teria vida. O que Deus está falando? Essa aqui é a árvore da vida. Coma dessa árvore que você vai estar comendo de mim. Se você comer de mim, você vai ter a mesma vida que eu tenho. Você vai governar como eu governo, você vai pensar como eu penso, você vai agir como eu ajo, você vai se mover no meu poder, porque através da minha vida, que vai ser lançada dentro de você, homem, você então vai conseguir fazer todas as coisas. Não é pela sua força, não é pela sua dedicação, não vai ser pela sua inteligência, vai ser através da minha vida. E vamos ser sinceros, irmãos, a vida de Deus é boa, a vida de Deus é poderosa, a vida de Deus é fenomenal, amém ou não? Deus já tinha, esse já era o propósito de Deus.
Essa já era a vontade de Deus. Mas o homem fez o quê? Comeu da árvore da vida? Não, o homem comeu de uma outra árvore. Qual árvore que o homem foi comer mesmo? O nome da árvore era árvore do pecado. Um dia eu fiz uma brincadeira na célula e coloquei alguns versículos bíblicos da Bíblia e perguntei para os irmãos: está na Bíblia ou não? Ou está na Bíblia ou está amarrado, né? E eu coloquei esse versículo: não comerás da árvore do pecado. Eu perguntei: está na Bíblia ou está amarrado? E um monte de gente falou: esse está na Bíblia. Quem diz que é a árvore do pecado, irmãos? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a vontade de Deus para o homem, sim ou não? Te dei cola aqui, ó. Era sim ou não? Não. Qual é a vontade de Deus para o homem? Comer da árvore do quê? Da vida. Porque essa era a árvore de Deus, é a árvore do Espírito, é a árvore que representa Jesus. Essa era a vontade de Deus. Mas o homem foi comer de qual árvore? Da conhecimento do bem e do mal, que não era a vontade de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal não ia produzir a vida do próprio Deus. Ia produzir o quê? Ia produzir o conhecimento de coisas que o homem não precisava. Era um homem vivendo por si só, na sua própria força. Esse foi o grande problema, e é o grande problema até hoje. Porque hoje você pode comer de Deus, pode comer da árvore correta, mas tem um monte de gente que não quer comer da árvore correta. O que ele quer? Ele quer comer de qualquer outra coisa. Estou falando de comer, mas não estou falando de comer comida, não é natural, estou falando de coisas espirituais. Está entendendo? Olha, irmãos, hoje nós estamos aqui cultuando o Senhor. Não sei se você sabe, mas hoje é o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, você saiu da sua casa e veio para cá, para fazer o quê? Cultuar o Senhor. Sabe o que você está fazendo? Quando você sai da sua casa e vem para cá cultuar o Senhor, sabe o que você está dizendo na prática, para o mundo espiritual? Que o mais importante para mim é o Senhor. Por isso que no primeiro dia da minha semana, eu paro tudo para cultuar o Senhor. Sabe o que você está dizendo na prática? Eu estou consagrando toda a minha semana para o Senhor, porque o primeiro dia da semana, a primeira coisa que eu faço no primeiro dia da semana é louvar e adorar o Senhor e invocar o nome dEle. Então você determina como é o resto da sua semana, aquilo que você faz no primeiro dia dela. Tem muita gente que no primeiro... Por que você acha que muita gente na segunda-feira acorda uma segunda-feira assim, depressiva, chateada, mal, vazia, sem força, sem ânimo, com raiva, o que mais? Com ressaca. Por que você acha? Porque o primeiro dia, ela terminou a semana e começou a semana da maneira errada. Termina a semana no sábado na bagunça, e depois vem para o primeiro dia e continua a bagunça. E aí como que você acha que vai ser o resto da semana dela? O resto do mês? Por quê? Está comendo a árvore errada. Conhecimento do bem e do mal. Está conhecendo, sabe o quê? O bem e o mal. E o bem e o mal só te leva para um lado. Sabe qual? Pecado. Se você come de Jesus, você vai ter vida. E vida em abundância. Mas se você come de conhecimento do bem e do mal, você vai ter morte. O pecado te leva à morte. Romanos 3:23. O salário do pecado é a morte. Eu vou te falar, esse patrão aí nunca atrasa. Paga em dia. E se brincar, ele antecipa ainda. Houve silêncio no recinto. Mas por que isso? É porque você precisa cair na real. Todos precisam entender a verdade. Qual verdade? A verdade é: o caminho está dentro, está posto. Deus tem uma vontade. Qual é a vontade de Deus para mim? Comer da árvore certa. Qual é a árvore certa? A árvore da vida. Para de envolver com coisa errada.
para de envolver com as coisas naturais. Isso é árvore do conhecimento do bem e do mal, vai te levar para o pecado te leva para a morte, e a morte não tem jeito, esse o patrão vai pagar isso aí, vai pagar direitinho. Mas a vontade de Deus sempre foi: viva no meu poder, viva com a vida que eu tenho para você, amém ou não? Então, para isso, o que você precisa? Comer de Jesus. Por isso que é tão importante vir ao culto, por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante vir a um culto, levantar da sua cadeira, levantar as mãos e adorar o Senhor, porque quando você faz isso, você está comendo a árvore certa, da árvore da vida, de Jesus, amém ou não, irmãos? Então, o homem deveria comer da árvore certa, não comeu, comeu da árvore errada, pecou. Porque pecou, infelizmente, a morte ia chegar. O Senhor falou para o homem: se comer dessa árvore, você vai ter morte, não vai ter vida. E porque comeu isso, a morte veio. Veja uma coisa, na palavra de Deus, há coisa que não muda. O que não muda? Não muda o propósito de Deus, nunca muda. A vontade de Deus nunca muda. E tem uma outra coisa que não muda na palavra de Deus: a maneira como você recebe salvação. O propósito de Deus é imutável. Aquilo que Ele estabeleceu, o plano dele se cumpriu e cumpre até hoje. E também a maneira como você recebe salvação não mudou na palavra de Deus. Como que eu recebo salvação? Eu preguei isso semana passada, lembra? Quem estava aqui lembra? Falei sobre isso, está lá em Efésios 2:8. Pela graça... não é isso não, põe lá, Efésios 2:8, fugiu da minha cabeça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Como que você é salvo? Como que você é salvo? Está lá. Como que você é salvo? Pela graça, mediante a fé. Fala para o seu irmão: meu irmão, você é salvo pela graça, mediante a fé. Eu falei isso semana passada aqui. Isso nunca mudou na palavra de Deus. Em todas as 7 dispensações. Quais são as dispensações? Inocência, consciência, governo humano, aliança, lei, graça, reino. Em todas as dispensações tem um jeito que você é salvo. Como? Pela graça, mediante a fé. Foi assim com Adão, foi assim com o restante dos homens, e é assim comigo e com você também. Só é esse caminho, só há essa maneira para receber salvação, pela graça, mediante a fé. Alguém pode dizer amém? Foi assim com Adão mesmo, pastor? Foi, filho. Vou continuar a história para você ver. Adão comeu da árvore que não deveria, pecou. Aí o que acontece com Adão? Aumenta o retorno, senão eu vou ficar rouco, Vinícius. Pode aumentar um pouquinho o retorno. Aí o que acontece com Adão? Deus vem no meio do jardim ter com Adão. E a primeira coisa que Deus faz é fazer a pergunta: Adão, onde você está? Adão tinha se escondido. Mas aí achou Adão. E Deus então perguntou para Adão: Adão, quem te fez saber que está nu? Aí Adão respondeu o quê? Foi a mulher. Aí Deus então pergunta para a mulher: mulher, quem te fez saber que está nu? Aí a mulher aponta para quem? Para a serpente. Aí Deus então chega na serpente. Aí quando Deus chega na serpente, Gênesis 3,15, quando Deus chega na serpente, o que Deus fala para a serpente? Aquilo ali, ó. Porém, inimizade entre ti e quem, irmãos? A serpente na Bíblia é quem? Você sabe? Serpente na Bíblia é o diabo. Então quando Deus está falando para a serpente, na verdade Deus está falando para quem? Para o diabo. E há uma inimizade que foi colocada entre o diabo e quem, irmãos? A mulher. Entre a tua descendência e quem mais? E o seu descendente. Então foi colocado a inimizade entre o diabo e a mulher. E entre quem? O filho que viria da mulher. Aqui é uma profecia. Vou te dizer em outras palavras. Deus chega para o diabo, para a serpente, e fala para ele: olha, é o seguinte, vai vir um filho,
E esse filho que vai vir da mulher, porque você seduziu a mulher, porque você enganou a mulher, e a mulher caiu e depois levou o seu marido junto, agora é através da mulher que eu vou manifestar o meu poder, porque aonde teve derrota, vai ter glória. Por onde o pecado entrou, agora também vai entrar a minha salvação. É isso que Deus está falando. Não foi através dela, Satanás? Você usou? Então agora é através dela que a salvação vem. Pois eu vou colocar um filho, e esse filho vai nascer, esse filho vai te derrotar. Não foi através do homem que você quis destruir o meu propósito? Então agora também é através do homem que eu derroto você. É isso que o Senhor está falando. Esse era o propósito, esse era o projeto. E Deus continua ainda dizendo: você vai conseguir ferir o calcanhar, só porque Ele vai pisar na sua cabeça, vai esmagar a tamanho que você vai cravar a unha, mas Ele não vai parar de esmagar até te matar. É isso que é isso que Deus está dizendo. Aqui começou a Bíblia, porque todo o desenrolar da palavra de Deus veio por causa desse versículo, dessa profecia. Eu vou te mostrar. O homem era inocente, não tinha conhecimento do pecado. Por isso que a primeira dispensação é a dispensação da inocência, porque o homem não tinha o conhecimento do pecado, não sabia o que era certo, não sabia o que era errado. O homem só tinha um conhecimento: fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, realizar o que Deus mandou, ordenou. Por isso Deus falou para o homem: não precisa comer dessa árvore. Quando Deus, está vendo? Tem muita gente que fala: Deus não deixa eu fazer certas coisas, é porque Deus é mau, quer me privar. Quando Deus fala para você não fazer uma coisa, não é porque Ele é mau, é porque Ele já sabe que aquilo vai fazer mal para você. É diferente. Mas ele comeu, e muitas pessoas com essa cabeça oca, né, de achar que Deus quer o mal para mim, corre de Deus e vai fazer as suas próprias escolhas. Mas Deus é bom, Deus é tão bom que Ele faz o seguinte: você quer fazer a escolha? Faça, mas no final você vai voltar para mim, e eu vou te salvar das suas escolhas erradas, da sua decisão errada. Você vai se voltar, e eu vou estar aqui para pesar a mão, para te condenar, para te mandar para o inferno. É isso? Não, eu vou estar aqui para fazer o quê? Te salvar. Por isso, pela graça sois salvos, mediante a fé. Adão pecou, Deus falou para ele: você vai morrer, você escolheu errado, não deveria, quem come dessa árvore morre. Deus tinha falado claramente, mas Adão escolheu, a mulher escolheu, comeu errado, pecou. Aí Deus vem no meio do jardim. Sabe por que Adão escondeu? Porque ele sabia que ia morrer, Deus havia avisado. Foi por isso que ele saiu, correu e escondeu de Deus. Não é por isso que tem um monte de gente aí afora que esconde de Deus? Sabe por que tem gente aí fora que esconde de Deus? Porque a pregação de Satanás e o diabo usa a boca de muitos homens que se dizem até homens de Deus. Sabe qual é a pregação que tem por aí afora? Deus vai pesar a mão, você está em pecado, Deus vai te expor, Deus vai tratar. Essa é a pregação que tem aí afora. Aí um monte de gente, sabe o que eles fazem? Corre de Deus, se escondem de Deus. Com medo do que, pastor? Da condenação, da ira, com medo, cheio de vergonha. Foi a mesma atitude de Adão, do mesmo jeito que Adão. É por isso que você sai por aí e fala: oh, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando alguém ouve que você tem uma palavra de Deus, ele quer ir embora, não quer ouvir, porque tem medo, não conhece quem é Deus, não tem revelação de quem é Deus. Por isso hoje nós precisamos de revelação. Corre. Mas Deus trouxe Adão, trouxe Eva para perto. Mesmo eles correndo, Deus foi lá atrás, achou, falou: não precisa correr não, vem cá. Aí Adão chegou e falou: não, Deus, mas eu vou morrer. Deus falou: pois bem, quem come dessa árvore morre. Mas o que Deus fez? Vai lá, pega um animal e mata. Lá em Apocalipse é revelado que animal foi esse que Deus matou.
no Éden? Cordeiro. Lá no Éden, Deus pega um cordeiro e mata. O Senhor falou que se comesse, morriam. Morria ou não morria? Morreu ou não morreu? Mas não foi Adão que morreu. Por que não? Graça. Era para Adão morrer, mas Deus matou o animal. Falou, porque você pecou, vai ter que ter morte, Adão. Mas eu não vou matar você. Eu vou matar um representante. Para quê? Para te salvar. Você sabe por que Adão foi salvo e nós vamos encontrar ele lá no céu? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça de Deus salvou. E porque ele acreditou que aquilo lá salvava, teve fé em quem? Em Deus, recebeu salvação. Adão recebeu salvação porque ele acreditou no Cordeiro. Ele acreditou no sangue do Cordeiro que foi derramado naquele dia. Eles erraram. Era para viver na dispensação da inocência, sem o conhecimento do pecado, com medo do que não devia, mas mesmo assim Deus veio e não castigou o homem. Deus veio e não puniu o homem. Deus puniu o Cordeiro, mas não o homem. Nunca mudou. Depois daí passa para outra dispensação. Qual que é a outra? A inocência, a consciência. Da inocência vai para a consciência. Por quê? O homem tornou consciente de si. O homem se tornou consciente do pecado. A revelação mudou. Mas não mudou porque Deus mudou o propósito. O propósito de Deus vai continuar o mesmo em toda a palavra. Mudou porque agora o homem vai ter que conhecer uma outra face de Deus. E o homem então tornou-se consciente dos pecados. Tornou-se consciente dos erros. Deixa eu abrir aqui, aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui, aleluia. Tornou-se consciente. E aí nós vamos para a segunda consciência, para a segunda dispensação. Mas veja, irmãos, em cada dispensação, Deus coloca uma responsabilidade. A responsabilidade da dispensação da inocência era comer da árvore certa, que era a árvore da vida. Mas o homem foi e comeu da árvore errada. O homem não conseguiu cumprir com a sua responsabilidade. Porque o homem não cumpriu com a responsabilidade, também houve um julgamento. E Deus então expulsou o homem do jardim, que também teve um juízo, e esse foi o juízo. O homem foi expulso do jardim. O jardim hoje, Jardim do Éden, você acha que existe? Quem acha que existe, diz, levanta a mão, deixa eu ver. Jardim do Éden ainda existe, só que está guardado, ninguém pode entrar lá. Ninguém sabe onde está. Não sei se você sabe, mas muitos pesquisadores e historiadores já tentaram ir atrás disso, pelas localizações bíblicas. Eles encontram o local, mas não encontram o jardim. Por que não encontra? Porque o Senhor colocou um anjo para guardar o jardim. E ninguém vai conseguir entrar lá. Isso foi o juízo de Deus, expulsar o homem do jardim. E o juízo veio em toda, irmãos, em toda dispensação. Tem um juízo, tem um julgamento e tem também uma responsabilidade. Abre lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, 21 está dizendo o seguinte: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim para que não aqui não está dando para eu ler, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Nós vamos fazer o quê? Tirar ele daqui. Aí Gênesis 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura dessa. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Aqui então o Senhor agrada de Abel e de sua oferta. Por quê? A dispensação mudou. Em Gênesis 3 eu li para você que o homem tornou-se agora o quê? Consciente. Por isso que essa dispensação é a dispensação da consciência.
consciente, ele agora sabe o que é o errado, sabe o que é o pecado. Essa nunca foi a vontade de Deus, mas o homem chegou aqui. Só que aí, nessa dispensação, veja, na dispensação da inocência, a responsabilidade do homem era comer da árvore da vida. Na dispensação da consciência, a responsabilidade do homem é fazer o quê? Sacrificar. Por que o homem tinha que sacrificar? Por causa do pecado. Uma vez que o pecado entrou, agora vai ter que ter o quê? Morte. Lembra o texto que eu li para você? O salário do pecado é o quê mesmo, irmãos? Morte. Então tem que sacrificar. Para quê? Para pagar por causa do pecado. Mas não era para o homem morrer, porque Deus já deu a provisão, já deu a salvação. Quem é a salvação? Cordeiro. Se mata o cordeiro, derrama o sangue, está aí a provisão, está aí a salvação. Está entendendo ou não, irmãos? Então qual é a responsabilidade do homem? Sacrificar. Mas agora aqui, ó, 4:4. A Bíblia fala que Adão e Eva teve, em primeiro lugar, 2 filhos, depois eles tiveram mais. Mas menciona o nome de 2 filhos, os 2 primeiros. E o nome que é mencionado é Abel e Caim. Abel e Caim são filhos de Adão. Adão foi o homem salvo pelo próprio Deus. Como que Deus salvou Adão? Eu te contei aqui, matando o cordeiro, derramando sangue. Deus ensinou para Adão como ele iria poder agora ter acesso à presença dele. Adão entendeu e transferiu o ensino para os filhos. Por isso que Abel chega aqui e traz o quê? O que Abel trouxe? Das primícias do seu rebanho. Abel trouxe um animal, trouxe um sacrifício. Porque não poderia cultuar o Senhor, não poderia chegar diante de Deus se não houvesse um sacrifício, se não houvesse o derramamento de sangue, porque o derramamento de sangue era o pagamento pelo pecado. Está compreendendo ou não, irmãos? Era a remissão, isso foi ensinado. Abel trouxe o sacrifício, mas Caim trouxe o quê? Ao passo que Caim e sua... Não, volta lá no 4:4. Volta no 3. Caim do fruto da terra. Caim não trouxe sacrifício. Caim trouxe o quê? Cereal. Fruto da terra. Talvez a oferta de Caim foi até maior do que a de Abel. Porém não é o que você está trazendo. Porém é como, é revelação, clareza. Caim, eu penso que Caim queria fazer algo grande para Deus, porém não era assim que poderia adorar o Senhor. Essa não era a revelação. A revelação era o quê? Cordeiro, sangue derramado. Essa era a revelação. Mas Caim não teve essa compreensão. Não dá tempo de eu pregar sobre isso. Volta. Levou outra coisa que não foi sacrifício. O que aconteceu aqui, irmãos? Aqui aconteceu a quebra da responsabilidade. A responsabilidade do homem era sacrificar, mas Caim não cumpriu com o que o Senhor tinha deixado. Ele não trouxe sacrifício. Ele achou que poderia servir a Deus como? Na sua própria força. Ele achou que poderia servir a Deus do seu próprio entendimento. Não é assim que muita gente ainda acha? Que tem gente que ainda fala, não preciso de estranho de igreja, de culto, não, eu mesmo posso buscar a Deus, aqui da minha casa. Caim. Até hoje ele pensa que ele mesmo pode conseguir alguma coisa, se não for através de Cristo, filho, se não for pelos meios que Cristo determinou, você não tem nada. Porque na sua própria força você nunca vai conseguir nada. Sabe por que você nunca vai conseguir? Porque você não tem força suficiente para agradar a Deus. Só um conseguiu agradar a Deus, sabe quem? Jesus. E se você entra em Jesus, você agrada também. Se você aceita o sacrifício de Jesus, você agrada também. Por que hoje Deus não está bravo comigo e com você? Porque nós estamos em Cristo, e com Cristo Deus não pode ficar bravo.
Essa é a grande diferença. Abel entendeu, fez certo, mas Caim foi para o lado errado. Veja, irmãos, eu mencionei para você aqui Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15, o Senhor falou o que para a serpente, que era o diabo? Vou colocar inimizade entre ti e a mulher, e o descendente da mulher. Adão, ele pensou o seguinte: vai nascer da mulher um descendente, esse descendente vai salvar todo mundo. Então o que Adão pensou? Vamos coisar aqui Eva, vamos fazer um movimento, porque vai nascer o filho, e esse filho vai salvar nós. Aí o que Adão foi fazer? Um movimento com a Eva para o filho nascer. Mas a cabeça de Adão, eu penso que foi a mesma do diabo, porque na hora que Caim nasceu, o que você acha que o diabo pensou? É esse aí que vai pisar na minha cabeça. Foi ou não foi? Foi. Tanto é que ele entrou. Caim foi fazer coisa errada, sabe por quê? Ele abriu espaço e o diabo entrou. O diabo entrou tanto que Caim mata Abel depois. Mas por quê? O diabo achou que era Caim. Aí quando ele viu que não era, porque Deus rejeitou, volta lá, Gênesis 4:3, Deus rejeitou Caim, ele falou: opa, achei que era Caim, não é. Então, se não é Caim, quem que o diabo acabou de pensar agora? É Abel. Por quê? Vai lá no versículo 4. Deus se agradou de Abel, Deus gostou de Abel, então é Abel. Aí o que o diabo fez? Caim, mata ele. Mata ele, porque ninguém vai esmagar minha cabeça não. O diabo, a Bíblia inteira, corre atrás da profecia. Se você for ver outros versículos da Bíblia, você vai perceber que em tempo inteiro o diabo está matando criança. Na época que Moisés foi nascer, o diabo foi matar as crianças. Por quê? Tinha um movimento no céu, no mundo espiritual. Ele pensou: agora é o homem que nasce. E se esse homem nascer, ele vai fazer o quê? Pisar na minha cabeça. Então nós temos que matar todos os filhos. No Egito o diabo saiu matando todo mundo. Quando Jesus veio nascer, quem que morreu? Todos os filhos. Só tinha um problema: o diabo ele não sabia de qual mulher viria. Então o que ele ficou tentando arrumar? Uma situação e entendendo de qual mulher viria. Só que ficava difícil demais você sair atrás de tudo quanto é mulher. Então ele foi fechando o cerco. Então vamos primeiro pelos povos. Qual é o povo que Deus escolheu? O povo de Israel. Então, se é o povo de Israel que Deus escolheu, então é no meio do povo de Israel que vai nascer um descendente. E aí ele foi cercando. Então, quando a matança de criança acontecia, só acontecia no meio do povo de Israel. Veja, é através de uma mulher que vai vir um filho, sim ou não? Deus falou, sim ou não? Então, como que a esposa de Abraão era? Saudável? Era estéril. Só que aí Isaac casa. Isaac é filho de Abraão. Isaac casa. Abraão foi escolhido por Deus, Isaac também. E a esposa de Isaac? Estéril. Só que aí o outro descendente, que é Jacó, casa, se torna Israel. Deus muda a vida dele, escolhido de Deus também. Israel é o povo de Deus. Deus escolheu um povo, que é o povo de Israel. O diabo já percebeu. Só que a mulher de Jacó era quem? Raquel. Foi de onde veio o descendente de Jesus. E Raquel era o quê? Estéril. Não tem coincidência, filho. Mulher de Abraão estéril, mulher de Isaac estéril, mulher de Jacó estéril. O que você acha que é? Quando vai matar alguma coisa, só mata as crianças. E especificamente o primogênito. E especificamente homem. Por quê? Vai vir o que vai pisar na minha cabeça. Isso é o diabo agindo em toda a história da Bíblia para evitar que a profecia de Deus se cumprisse. Consegue compreender agora? Por que a vida da mulher não é tão fácil? Mas eu vou te falar para você, irmã. Se por meio da mulher o diabo achou espaço, é por meio dela
que o Senhor trouxe o seu filho e salvou toda uma geração, todos, foi por causa de uma mulher também. Olha só, consciência, porque o homem tinha consciência, quebrou porque não trouxe o sacrifício, foi julgado por Deus. Quando que o homem foi julgado por Deus? Olha, irmãos, nessa época aqui, houve algo na criação que foi muito sério, que é muito parecido com os tempos que eu e você estamos vivendo hoje. Hoje nós vivemos tempos sérios, tempos perigosos, muito parecido com o que aconteceu nessa época aqui. Nessa época aqui, houve-se uma outra raça, conhecida como a raça dos Nefilins, porque os filhos de Deus, que aqui na Bíblia representam os anjos caídos, eles resolveram manter e ter relação sexual, sabe com quem? Com as filhas dos homens, que eram com as mulheres. Agora, por que você acha que os anjos caídos, que são os demônios, resolveu ter relação sexual com a mulher? Por causa da profecia. A profecia era que via um descendente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ter outra raça. Porque se tiver outra raça, não tem como vir um descendente. Aí o diabo pensou em qual maneira agora para destruir o projeto de Deus? Vamos nos misturar com as mulheres. E começou a misturar com as mulheres. Só teve uma família que não se misturou nessa época. Sabe qual? A família de Noé. Única, porque todo o resto se misturou. E apareceu na terra outro tipo de seres, chamado de Nefilins. Esses anjos que fizeram essa besteira foram presos por Deus, estão presos até hoje. Serão soltos em um outro momento, mas hoje estão presos. E toda essa raça, que foi uma outra raça, foi destruída porque Deus mandou o dilúvio. O dilúvio não era para acabar com o projeto de Deus, com o propósito de Deus ou com o homem. O dilúvio era para destruir aquilo que o diabo tinha feito. Veja, em toda dispensação tem uma responsabilidade. Em toda dispensação, o homem quebra e há um julgamento. E depois vem um juízo. Mas tudo é graça de Deus. Porque o juízo que Deus manda é justamente para conservar aquilo que foi original que ele havia criado. Porque se ele não manda o juízo, provavelmente a única família na terra que estava pura e em linha com o projeto de Deus, poderia também ser destruída. Para Deus mandar o Salvador, a família teve que ser conservada. Para Deus conservar Noé, ele teve que matar todo o resto. A arca foi a provisão de Deus para a salvação. Por que Noé foi salvo? Porque ele acreditou na provisão. Ele entrou na arca. A arca é quem hoje? Jesus. E aí vem a outra dispensação, que é a do governo humano, que é a terceira. Já estou acabando. Nessa dispensação, o homem resolve ser o líder. Ouça, irmãos, ouça aqui, estou falando de algo muito sério agora. Com a mistura das raças, o diabo tentou impedir o projeto de Deus. Não deu certo. Deus conservou Noé. Mas agora que o diabo achou uma outra forma para impedir o projeto de Deus, sabe como? Ele mandou o povo construir uma torre que desce aos céus. Deus não tinha um problema com uma torre que ia dar no céu. Deus tinha um problema com o que estava acontecendo lá. O que acontecia nessa torre era ocultismo. Eu não sei se você sabe, mas muitas pessoas que mexem com satanismo e com essas coisas, eles falam que há certos níveis de incorporação que só dá para receber se for em um lugar muito elevado, porque tem certos demônios que não descem em certos espaços, então tem que subir. Essa torre, ela foi criada por um homem, mas foi o homem mais diabólico da terra, chamado Nimrod. Nimrod construiu isso não para chegar a Deus, mas para trazer coisas ocultas
do diabo, malignas. De onde você acha que surgiu essas coisas ocultas, esse negócio de leitura de mão, de cartas, de terreiros, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, e essas coisas, tudo que o diabo inventou, e ídolos, santos, e tudo que o diabo inventou aí, surgiu daqui, dessa época de Nimrod. Ele foi o instrutor, o inventor, o que trouxe isso ao mundo, à terra. E o povo de Deus começou, ao invés de invocar o Senhor, começou a invocar quem? O diabo. A mexer com coisas ocultas. Deus, vendo isso, falou: o que? Está errado, não vou permitir. Aí foi onde que Deus, para resolver o problema, confundiu as línguas. Esse foi o juízo. Deus julgou, não permitiu e trouxe juízo, confundiu as línguas e mandou o povo espalhar, porque senão teria problema. O propósito de Deus não chegava, a profecia que Deus tinha liberado não acontecia, porque de todas as maneiras o diabo queria corromper. Mas Deus trouxe livramento. Como? Confundindo as línguas e separando o povo. Após isso, o Senhor então chama um homem e passa para um outro nível. Aqui é do nível do governo humano, e teve um governo só, conhecido. Olha, irmãos, só voltando aqui, não sei se você sabe, mas nós vivemos épocas muito parecidas com essas. Hoje nós vivemos uma época onde tem se preparado e organizado para uma ordem mundial, ou para um governo mundial. Só existiu uma época na história da humanidade que o diabo conseguiu um governo mundial. Foi nessa época aqui de Nimrod. A única vez que o diabo conseguiu isso, trouxe problemas seríssimos para o homem. Problemas seríssimos para tentar destruir o projeto de Deus. Nós estamos em épocas muito próximas de novamente um governo mundial se levantar. E a mesma coisa que aconteceu aqui em Gênesis com Nimrod, vai acontecer nesses próximos anos, quando esse governo mundial se levantar. E vai se levantar. Mas aqui, o Senhor Jesus resolveu o problema, dividindo as línguas. Depois ele chama um homem chamado de Abraão, e passa para uma nova dispensação, que é a da aliança. Agora nós vamos para um outro livro. Eu vou fazer aliança com o homem. E Deus resolve fazer uma aliança com o homem. Resolveu fazer uma aliança com Abraão. Só que a aliança, irmãos, é um negócio muito sério. Por quê? A aliança é um negócio seríssimo, e é algo que foi Deus que criou. Quando você casa com alguém, coloca a aliança no dedo, você está fazendo simplesmente um ato que Deus criou, um ato que nasceu no coração de Deus, que é muito sério. Então o que eram as bases da aliança? A base da aliança era o seguinte: tudo que é meu agora vai passar a ser seu, e tudo que é seu agora vai passar a ser meu. E Deus, para ter legalidade na terra, para agir na terra e enviar o seu descendente, porque tudo que Deus faz é visando o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Gênesis 3,15, trazer o descendente, salvar o homem, corrigir a rota. Era o propósito, que o homem tenha a vida, mas a vida que eu tenho, a vida eterna, que o homem viva, mas viva no meu poder. Esse era o propósito, e tudo que Deus faz é para realizar o propósito, corrigir a rota. E aí então o Senhor chama Abraão, porque ele tinha que agir na terra, tinha que trazer o seu filho. Chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, para que ele pudesse ter legalidade. Então tudo que era de Deus agora era de Abraão, mas tudo que era de Abraão agora também era de Deus. Só tinha um detalhe: Deus dava tudo para Abraão. E o diabo um dia fez uma pergunta, falou: Deus, essa aliança está errada. Por quê? Você dá tudo para Abraão, mas o que Abraão te deu até hoje? Aí então Deus chega para Abraão e fala para ele: Abraão, você tem um filho? Tem. Então, sacrifica ele para mim. Abraão tinha um único filho que valia para Deus. Sabe qual é o nome dele? Isaque. E Deus falou para Abraão fazer o quê? Sacrifica, mata ele. Consegue ver alguma semelhança? O que Abraão fez foi o que o próprio Deus fez. Quando Deus manda Abraão matar, está vendo o meio pelo qual Deus salva? Pela fé, mediante a graça.
Quando Deus manda Abraão matar, esse era o meio. Abraão tinha que crer na aliança. Tinha que crer o seguinte: Deus me dá tudo que eu tenho foi Deus que deu. Mesmo que eu mate aqui, o Senhor pode me dar outro, ou o Senhor pode ressuscitá-lo dentre os mortos e trazer a vida novamente. O que Abraão fez? Creu. Levou o filho para o monte e ia descendo o machado. Quando ele ia descendo o machado, o próprio Deus aparece lá e manda parar. E aí depois o que aparece atrás? Cordeiro. E Deus falou para Abraão fazer o quê? Abraão, não é para você matar Isaac não, mata o cordeiro. Cordeiro representa quem, filho? Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E Abraão matou o cordeiro. Por isso que Abraão é chamado de justo, porque ele creu em Deus, ele acreditou no sacrifício, recebeu salvação. Mas tinha um problema. O Senhor falou para ele: não é para ir para o Egito. Essa era a responsabilidade de Abraão, não ir para o Egito. Só que Abraão quebrou isso. Ele e sua descendência desceram para o Egito e se tornaram escravos do Egito durante mais ou menos 430 anos. Escravos, não era para ser. Aí Deus então faz o quê? Tem que julgar, trazer juízo. Qual foi o juízo de Deus? Tirar o povo do Egito e mandou pragas, 10 pragas. Sobre quem? Sobre o povo dele? Sobre o povo egípcio? Não, ele mandou 10 pragas sobre o Egito e sobre os deuses do Egito. Um dos deuses do Egito era quem? O rio Nilo. Só tinha um problema: o povo judeu, o povo de Deus, era também adorador desses deuses. Eles tinham o Senhor Deus só como mais um, porque ele adorava. Aí Deus, para envergonhar esses deuses e mostrar que só existe um Deus verdadeiro, é só o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, ele mandou o rio virar o quê? Sangue. Ele mostrou para o povo dele: está vendo? Esse aí não é Deus não. Sabe por que não é Deus? Fede, é podre, não serve nem para beber, mas eu tenho a água viva que posso te dar. Aí Deus mandou praga sobre o que? Sobre o sol. Eles adoravam o Deus Sol, o Deus Rã. E Deus fez escurecer tudo, mostrando o quê? Que só eu sou o sol da justiça, só eu posso ter a luz que vai brilhar na sua vida e vai trazer a você clareza de todas as coisas. Deus foi trazendo praga sobre todos os deuses do Egito, até o povo dele entender que só existia um Deus, e é esse Deus que nós temos que servir e adorar. Aí quando o povo entendeu, o que Deus fez? Tira o povo do Egito, leva o povo para o propósito que é Canaã. Canaã significa o quê? Vida no Espírito. Hoje eu e você nós podemos viver a Canaã de Deus. Aonde? No Espírito. O Egito é um mundo, tem muita gente presa lá no mundo, mas eu e você hoje nós podemos viver a Canaã de Deus. Aonde? No Espírito Santo, comendo a árvore da vida que é Jesus. Amém ou não, meu irmão? Mas depois dessa vem a quinta, que é a lei. Pode se colocar em pé, que nós já vamos terminar. Depois dessa vem a quinta, que é a lei. A lei, ela foi dada, glória a Deus. A lei, ela foi dada. E qual era a responsabilidade da lei? A responsabilidade era que o homem guardasse a lei, não quebrasse a lei. Ouça, meus irmãos, a lei tinha mais ou menos, me fugiu a memória, mas 613, obrigado. Era mais ou menos 613 mandamentos. Os 613 mandamentos foi resumido em 10 mandamentos. E a responsabilidade era não quebrar, o homem não podia quebrar. Aí tem gente que fala: pastor, mas não é pela lei que nós somos salvos? Se você for querer ser salvo pela lei, você vai descobrir uma coisa: que Deus deu a lei justamente para que você descobrisse. Você não consegue. Não é a lei que salva você. Como que nós somos salvos? Pela graça, mediante a fé. Aí Deus então dá a lei. Aí teve um irmão que um dia chegou e falou: pastor, esse negócio de graça que está errado. Sabe por que está errado? Porque ninguém segue a graça assim, certinha. Todo mundo precisa da lei.
Falei, sério, irmão? É sério, porque você não mata, sabe por que você não mata? Porque tem uma lei. Qual é a lei? Não matarás. É ou não é? E agora? Pegou o pastor, hein? Pegou nada. Falei, irmão, não sei se você sabe, mas nós não matamos, não é porque tem uma lei dizendo não matarás. Você sabe por que você não mata? Você não mata porque você não é um assassino. Você não mata porque a sua natureza não é mais uma natureza de pecado. A sua natureza agora é a natureza do céu. Você não é da morte, você é o da vida. Sabe por que você não mata? Porque dentro de você tem a lei do Espírito da vida que diz para você: esse não é o caminho, essa não é a minha vontade. Alguém fala, mas tem uma lei, pastor, não adulterarás, é por isso que você não traz sua esposa. Mas sabia que eu não traio minha esposa não é porque tem a lei? Sabe por que eu não traio? É porque eu amo ela demais, é a melhor mulher desse mundo. Sabe por que eu não traio? Não preciso de nenhuma outra, só ela é suficiente. Não é porque tem uma lei. Nós não fazemos as coisas porque tem uma lei. Ah, por que você não sai roubando, pastor? Porque tem uma lei, não roubarás. Você não rouba porque tem a lei? Não. Sabe por que nós não roubamos? É porque nós já temos um pai que é rico demais. Ele pode nos dar tudo que nós desejamos. Veja, nós não seguimos a lei. Nós seguimos a graça. Não importa quem que você seja, você tem um pai, ele é rico, ele pode te abençoar. Na verdade, ele já te disse, você já é abençoado. Então não é a lei que segue, não é a lei que salva, não é a lei que te transforma. A lei só é algo exterior, a graça é algo que muda por dentro. Quando você mudou por dentro, você vai expressar por fora também, somente aquilo que você já é dentro. Aí tem gente que fala, não pastor, eu sou santo. Aí faz até a cara de santo e veste a roupa de santo, mas vive aprontando. Não pastor, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então vamos viver corretamente. Eu estou falando que a gente tem que viver errado? Mas se você for querer viver corretamente, por princípios de lei, de exterior, de uma aparência, em maus lençóis você vai estar, porque na hora que você estiver fora da igreja, você apronta todas. Então não é questão de aparência, é questão do que está dentro. O que está dentro de você? A natureza de Deus? Se é a natureza de Deus que está dentro de você, quando você estiver fora e em qualquer outro ambiente, você vai fazer pertinente aquilo que está dentro de você. É a natureza de Deus. Então se aqui você é santo, lá no seu trabalho você vai ser também. Se aqui você fala do Senhor, lá no seu trabalho você vai falar também. Se aqui você se posiciona em Deus em radicalidade, lá na sua escola você vai fazer também. Por quê? Não é porque tem uma lei, tem um mandamento, ou porque alguém está de olho em mim. É porque eu tenho Cristo dentro do meu coração. Amém. Depois dessa, a responsabilidade era não quebrar, mas um homem quebrou. Deus teve que trazer julgamento, Deus trouxe juízo. E ele então chega na sexta dispensação. O juiz da lei foi a dispersão de todo o povo em todas as nações. Mas o Senhor Jesus vem, nasce e traz consigo também um outro nível de revelação, a graça. Veja, pode colocar, Anderson. Adão, ele não conhecia Jesus como eu e você conhece hoje. Fala, pastor, Deus não apareceu no meio do jardim para Adão? Apareceu, mas Adão não tem a revelação que eu e você tem hoje. Os fariseus que viram Jesus na terra tiveram a dificuldade de reconhecer que Jesus era Deus. Mas eu e você, a nossa revelação hoje é muito maior do que a deles. Eles viram Jesus de carne e osso, mas eu e você temos uma revelação maior, porque nós já sabemos, aquele lá não era um homem comum, aquele lá é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e na sua coxa está escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. Ele é o nosso Salvador. A revelação é muito maior. A revelação que hoje nós temos de Deus
vai muito além. Hoje nós vivemos na dispensação da graça. E a graça é o seguinte: você não precisa fazer nada para ter, Deus já te dá tudo. Você não precisa se aprontar, se melhorar para receber. Vem do jeito que você está, que eu que vou te mudar, é o que o Senhor fala para você. Você não precisa ser bom, pode ser ruim mesmo, porque eu faço de você o melhor. Na sua fraqueza eu vou te dar força. Vem, mostra a sua fraqueza, porque nela eu te dou força. Eu estou com medo, então vem, me traz o seu medo, porque através do seu medo eu vou liberar coragem. Essa é a graça de Deus. Não depende de você, não depende da sua força, não depende do tanto que você faz, só depende de tudo que Ele fez. A graça é assim, é maravilhosa. Você não faz nada, Deus faz tudo, e você recebe todas as coisas por meio dEle, por causa da graça dEle, aleluia ou não? Isso é a graça. Graça está disponível para nós. Só tem um detalhe: em meio a tanta graça, pessoas vão virar as costas para o Senhor e vão rejeitá-lo. Os primeiros a rejeitar o Senhor foi os próprios judeus, que quando Jesus esteve aqui na terra, viraram as costas, não reconheceram, não receberam a graça e o rejeitaram. Hoje nós vivemos num mundo onde muitos rejeitam o Senhor, onde muitos não entendem as verdades da palavra de Deus, não tem revelação e viram as costas para o Senhor. Hoje nós vivemos no meio de graça, não tem que fazer nada, Deus está te dando de graça, mas tem gente que está virando as costas, falando: não, eu não quero isso não, rejeitando aquilo que é tão valioso, aquilo que é tão precioso. Jesus pagou um sacrifício altíssimo, morreu numa cruz, foi até o inferno, arrancou as chaves das mãos do diabo, depois subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é através dele que nós temos acesso ao Pai. Por causa dele nós temos todas as coisas, fomos abençoados de todas as maneiras, pois Efésios já diz que todas as bênçãos já foram liberadas para nós. E tem gente que ainda vira as costas para o Senhor e fala: não, isso aí eu não quero. Tem gente que ainda fala: vamos adorar, levanta a sua mão, erga as suas vozes, vamos cantar algo para o Senhor, abre a sua boca, ora ao Senhor, clama por Ele, que Ele vai te atender, Ele vai favorecer. Mas sabe o que muitos fazem? Cala, fecha a boca, corre da igreja, corre das coisas de Deus, não querem saber desse negócio, preferem viver no mundo, na cachaça, na destruição, na ruína, no moído grande, mas não querem saber do Senhor. Estão virando as costas para aquilo que Deus tem dado de melhor. Sabe o que vai acontecer? Juízo. Qual vai ser o juízo? A grande tribulação. A dispensação da graça, ela vai encerrar com o juízo, que é a grande tribulação. Para quem? Para aqueles que viraram as costas para a graça, para aqueles que viraram as costas para a graça do Senhor Jesus. Mas hoje eu e você, nós estamos aqui, sabe por quê? Porque nós queremos sustentar o testemunho. Qual testemunho? Testemunho de que não tem nada melhor do que a graça de Deus. Como diz os Salmos: a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam e a ti bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei. Alguém pode levantar as mãos aqui e glorificar o nome do Senhor? Aí onde você está, fecha seus olhos, vai glorificando o nome do Senhor, vai engrandecendo o nome dele, vai dizendo: Jesus, obrigado pela tua graça, Senhor, obrigado pelo teu poder, Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor me salvou, apesar de todas as coisas, apesar de todos os acontecimentos, apesar de todas as situações, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Falando: Senhor, eu acredito no Senhor, eu acredito na tua verdade, eu acredito na verdade da tua palavra, eu acredito na tua bondade, eu acredito que sobre mim já tem bênção sem medidas. Levante as suas mãos, erga a sua voz, meu irmão, vai exaltando o nome dele, vai dizendo: Deus, tu és o Deus santo, tu és o Deus forte, tu és o Deus poderoso. Os meus lábios louvam ao Senhor, o meu coração está inclinado ao Senhor. Vai dizendo: Deus, eu recebo a tua graça hoje, nesta noite, eu recebo a tua graça, eu recebo o teu favor. É isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida, é servir o Senhor, é amar o Senhor, é estar próximo do Senhor, é receber todas as bênçãos que o Senhor já tem para mim. Oh Senhor, nós adoramos, louvamos a ti, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é soberano, em nome de Jesus.